E é isso aí, né? A gente tem que tentar responder essa pergunta. O que a gente vai fazer com mais um dia de vida? Em resposta ao que a Bíblia fala, né? Mais um dia de graça, de amor, de cuidado, as misericórdias de Deus se renovando a cada dia na nossa vida. E daí, o que a gente está fazendo com esse dia de vida, né? E pensando. Essas questões aqui estão afetando já há algum tempo, mas vão afetar cada dia mais o nosso viver, o nosso modelo de viver, a nossa vida. E como é que você pensa algumas dessas coisas, né? Inteligência artificial. Uma conversa com uma pessoa, achei muito engraçado como eu estava equivocadamente assim no oposto, né? A pessoa disse assim: Agnaldo, você viu lá o chinês, né, que criou vida lá, né? O chinês, agora o pessoal da China, não sei o que, criou vida, não sei o que, a gente viu a Dolly lá atrás, agora uma vida criada lá por um chinês. E eu falei: olha, isso é o fim do mundo, apocalipse, pastor, porque olha, está criando vida. Não, eu não fico preocupado com criar a vida. Porque criar a vida faz parte, talvez, de um conhecimento humano, de avanços tecnológicos, disso. Sabe o que eu fico preocupado, Aguinaldo? É que o homem não tem resposta e não terá para a morte. Não é a vida, mas é a morte que a gente não consegue responder. Porque para responder sobre a morte, a neurociência, né, toda essa inteligência artificial e tudo mais, não vai conseguir responder. Então, quanto mais a gente se aproximar, as pessoas não querem lá ficar no campo de oxigênio, fazer um monte de coisa para a morte, aí é que a coisa vai pegar. Por quê? Só tem uma resposta para a morte. É aquele que ressuscitou, que respondeu à morte e vive, tirou como o poder de Deus, ressuscitou Cristo dentre os mortos. E essa ressurreição é que dá para a gente a esperança e a confiança da nossa fé. Então tem muito avanço científico, tem muitas coisas, e que não é de tão recente. Por exemplo, eu me lembrava de um israelense que fez um livro chamado A Meta lá atrás, mas ele chama Eliyahu Goldratt. E o Goldratt já faleceu, né? Mas assim, ele tinha uma construção lógica de ser causa, então você tem resposta, não existe problema. Isso era tão forte no modelo mental de pensar que ele queria entrar na mente das pessoas na hora de negociação. E eu vi que depois de um tempo, isso na neurociência, o pessoal de Harvard tem falado muito sobre isso. Como interpretar, como entender a mente humana para poder tirar proveito disso em questões negocial, sentimental, financeira, né? Então, assim, qual a resposta? Tem um vídeo que passou aí há um tempo atrás, o Watson, né? Se algum de vocês viram, tal, quer dizer, é um filme assustador, quer dizer, o mundo usando a inteligência artificial. A gente já falou de inteligência emocional, inteligência, né, do QI mesmo, mas aí vem essa questão hoje assim, o quanto a inteligência artificial está fazendo realmente assim, as questões de domínio de informação e por aí vai. Neurociência, de novo, né? Aí os médicos mesmo, estudaram, neurocientistas, eles vão e procuram entender a mente humana, vamos dizer assim, as práticas humanas e tentando, vamos dizer assim, tudo isso em algumas questões de domínio. Hoje, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, às vezes eu fico assim, sabe, pasmo. Eu estou num lugar, de repente, eu estava passando em frente de um banco e conversei com o meu genro no carro, falei assim: poxa, Daniel, o negócio do banco, não sei o que tal. Aí recebo uma mensagem no meu celular, né, dizendo assim: olha, o banco tal está aqui à disposição de você. Estava assim a poucos metros. Eu falei: como é que eles podem? Você começa a pesquisar alguma coisa, daqui a pouco vem um monte de oferta para você comprar. Estamos falando aí, né, de vigilância mundial. A mudança é a única constante. Gente, será que o nosso relacionamento com Deus é constante? Porque esse é o ponto, né? Deus é relacional, nós temos um relacionamento com Deus, mas nós somos constantes com Deus? Porque essa inconstância, seja na família, seja nos propósitos, ela leva você a realmente desistir de muitas coisas antes do tempo, né? E aí, os donos dos dados são os donos do futuro.
Uma coisa que está sendo muito interessante, assim, vocês têm visto, no fim do dia, a gente pode falar assim, né? A briga de domínio do poder no mundo hoje está falando muito de China e Estados Unidos. Estados Unidos, China. E no fundo disso, não é só o 5G, não é isso, é a TI, a tecnologia. Uma coisa muito interessante é assim, quando você se prende a uma causa por dinheiro ou só por poder, você pode até conseguir o poder e dinheiro, mas você não vai conseguir o coração e a mente das pessoas. O que está acontecendo hoje, com o retorno de milhares e milhares na última década, de mentes brilhantes, que os Estados Unidos, por exemplo, foi buscar na Índia, na China, né, em outros lugares também, mas assim, esses chinesinhos que estão voltando para lá, ou os indianos que estão voltando para lá, eles estão voltando por uma causa. E isso está fazendo uma grande diferença na competição do mundo, na parte de informação, na parte da medicina, na parte da neurociência e por aí vai. Então, pessoal, são algumas coisas que a gente tem que ver como vamos lidar com isso e como as missões, e como o nosso projeto de vida, a vocação, tem a ver com isso. Então, nós vamos passar alguns slides, e esses que a gente vai colocar aqui, vou passar rápido na leitura para vocês, mas assim, ó, a descoberta efetiva de que a dimensão espiritual impactava a humana aconteceu nos anos 90. É óbvio que isso não é anos 90, tá certo? Mas eu queria só, assim, ó, esses 3 slides que vocês vão ver agora, nós estamos falando de cientistas, nós estamos falando de pessoas que não conhecem, uma delas esteve aqui em Porto Alegre, a próxima que a gente vai ver, mas é assim, esse pessoal identificou, olha só, que tinha um ponto no cérebro humano, depois também com exame sofisticado que a medicina proporciona hoje, a leitura de algumas partes do cérebro. Então, olha lá, um ponto que aciona a necessidade humana na busca do sentido da vida. Bacana isso, né? Super legal e tal. E nós estamos vendo isso assim em termos de cientistas, de medicina, através de scanner. Ó. Aí os caras falaram, olha, tem aqui o ponto de Deus. E me impressionou, me lembrei, você viu a década de 90? Nos anos 2000, aqui na cidade de Porto Alegre, a Dana Zohar, uma das filósofas e cientista, ela veio aqui fazer um evento mundial de recursos humanos em Porto Alegre. Ela estava aqui nos anos 2000 e ela veio lançar esse livro, Inteligência Espiritual. E ela se declara ateia, ela se declara assim, ela é absolutamente, vamos dizer assim, ateia, e aí ela fala que tem a questão de inteligência espiritual, desenvolve um pouco isso. Tem só comércio aí? Não tem só comércio, não tem só interesse econômico, tem interesse também científico. Ela está querendo provar algumas coisas, olha o que ela fala lá, do que eles mencionaram, tem uma questão do poder de Deus, dá para desenvolver inteligência espiritual, não sei o que e tal, e a gente às vezes vê isso e outras coisas, e fica assim, e aí, será que está questionando? Eu fiquei pensando assim, quando eu li esse artigo da Dana, assim, ó, gente, Deus ainda continua fazendo mula falar e pedras clamar. Amém. Mas toda vez que Ele fizer isso, nós falhamos em algum ponto. Nós deixamos de fazer a nossa parte e aquilo que a gente deveria estar fazendo. Né? Porque até aqui, ó, nós estamos falando de pessoas que não têm, algumas, como a Dana Zohar, assim, do MIT, ela é... Opa, acho que eu não estou lidando bem. Aí eu queria que a gente viesse para a Bíblia, né? A gente gosta muito desse verso. Paulo está na prisão, em Roma, e ele escreve para a igreja de Colossos, e aí ele escreve essa versão aí que eu peguei, porque eu gosto da versão que está lá espiritual. Olha, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pessoal, eu não sou cientista, não sou físico quântico, não sou nada disso, mas descobri na Bíblia que existe sabedoria e inteligência que Deus nos dá e que tem uma, vamos dizer assim, capacidade que nenhum computador consegue armazenar,
o Espírito de Deus pode nos dar uma inteligência espiritual. O Espírito de Deus pode nos dar uma inteligência emocional, pode nos dar uma inteligência lógica. Mas vejam o versículo. Então, puxa vida, eu posso também então ter acesso a essa inteligência espiritual. Paulo estava orando para a igreja de Colossenses, pedindo para eles terem inteligência espiritual. Então, olha, com isso, quero pensar um pouco com vocês. Acho que estou apertando. O que está acontecendo um pouco quando a gente fala de transformação missional? Hoje, né, algumas coisas que esse evento aqui está tentando propor, eu gostei muito quando vocês falaram ontem, de carreira, inovação, chamado, vocação. Então, olha um pouco do que nós estamos pensando em alguns lugares do mundo, algumas Lausanne, algumas missões, pensando assim, né? Como nós vamos fazer a inclusão de líderes e jovens nesse contexto, nessa estratégia para lidar com esse momento. Olha a última, engajamento em causas, a camiseta de vocês, para a captação de recursos de alto nível. Olha, eu ouvi isso de uma mulher que ficou 3 anos presa num container, Ellen, da Eritreia. A Ellen ficou 3 anos presa no container e ela falava assim, aqui, não, toda vez que eu fui a alguma pessoa que tinha muita posse e tentava falar com ele dele me dar dinheiro, as pessoas mais inteligentes me davam o dinheiro uma única vez, desaparece daqui, nunca mais eu quero, olha, e ele criava as condições necessárias para ela não voltar a pedir dinheiro. Já te dei o dinheiro uma vez, já te fiz a sua oferta e acabou. Todas as vezes que eu fui buscar o bolso das pessoas, eu não consegui o meu intuito. Será que nós, igreja, será que nós, pessoas hoje, não temos que aprender alguma coisa com isso? Porque o que Jesus fala? A gente tem que conquistar o quê? O coração das pessoas, a vida das pessoas. Se você conquista o coração e a mente das pessoas, o bolso vem junto, porque daí vem credibilidade, reputação, causa séria. Mas é preciso, muito obrigado, é preciso nós estarmos assim, seguros de que as pessoas se engajem numa causa, a causa do Evangelho. Na missão Portas Abertas a gente fala muito isso, nos conheça, só queremos que você nos conheça. O resto vai ser o seu discernimento, a sua vocação. Eu gosto mais de criança, gosto mais de velhinho, eu gosto mais disso, tem uma questão de ligamento aqui ou lá, mas tudo bem. Então, essas questões a gente está falando um pouco, por quê? Olha o modelo que a gente tem feito, porque aí para você ler só falar de vocação pessoal. Nosso Deus é o Deus de missão, que está em missão, né? E aí, olha, sabemos que fazer uso de uma vocação pessoal para missões é algo que podemos encontrar nas missões lá do Velho. E hoje, pessoal, principalmente assim, essa juventude toda que está aqui, será que você, sinceramente, para você, não precisa responder para mim, mas eu falava assim, quando estava o Bruno e a Larissa, o Bruno tem 31 anos, a Larissa tem 29, e quando eles estavam crescendo nesse ambiente de missões, eu ficava assim, sim, você já pensou se meu filho falar que vai ser missionário? Você, minha filha, fala que vai ser missionário? Por quê? Qual o paradigma, qual o conceito que a gente pensava de missões? Alguém que tem que sofrer um monte em algum lugar, e que vai ser sustentado, e que depois às vezes não tem dinheiro, e que tem que voltar frustrado, ou com um monte de traumas, e não sei o que. Então, tinha essa coisa. Até pensar um pouco no seguinte, é óbvio, os jovens falando, pensando hoje, o que será naquele primeiro slide? Se você for estar procurando a sua carreira, o que você quer? Mídia social, neurociência, não sei o que, médico, advogado. Nosso tempo era assim, advogado, médico, que mais? Engenheiro, né? Então, isso aí era... Será que antes da gente pensar em ser engenheiro, médica ou advogado, a gente fazia assim, Deus, o que você quer através da minha vida, dos meus talentos, da minha vocação, dos meus dons, daquilo que eu tenho? Como é que eu posso te servir, né? Se a gente falasse isso vamos dizer, 10, 15 anos atrás, a história era toda essa. Ou seja, o missionário vai passar perrengue, vai isso, vai aquilo. Então, ficava muito difícil. Hoje,
eu acho que existe uma leitura um pouco ainda assim para a gente caminhar, mas existe uma questão que a gente está modelando assim: a sua carreira e a sua vocação pode e deve servir a Deus para fazer missões, mas missões a gente faz no lar, na casa, no local, e também faz transcultural. Você faz missão do outro lado da rua e do outro lado do mundo, né, como disse David Bosch. Então, assim, como você faz isso, e se você faz isso genuinamente? Por quê? É óbvio, gente, hoje, quando nós estamos em algumas fases da vida, vai prevalecer a carreira, vai prevalecer a segurança financeira para o futuro, é óbvio. Então, como que a gente equilibra isso? Como que a gente faz isso com o pensamento de que não importa se eu vou fazer missões, se eu vou apoiar missões, se eu vou fazer alguma coisa, mas o que importa é o que eu fizer está glorificando a Deus, está abençoando o reino, está fazendo alguma diferença para o próximo. Se essas coisas estiverem no nosso radar, então eu acredito que a gente vai estar realmente repensando o modelo de missão. Olha, hoje mais ou menos é isso que acontece. Acho que todos nós vamos concordar, e tem o seu valor extraordinário na história, nos resultados, não tenho dúvida disso. O que, vamos dizer assim, foi feito. Jesus Cristo é a única resposta ontem e hoje e amanhã. Mas as perguntas mudaram. As perguntas mudaram. Você acha que são as mesmas perguntas, os mesmos dilemas, os mesmos problemas, as mesmas culturas? Vamos dizer que hoje o pessoal que fez 200, 300 anos de modelo missionário no nosso dia de hoje, as transformações, a mudança, a velocidade da informação, nós lutávamos por ter informação, lutávamos para conseguir uma informação, era uma coisa assim, né? Hoje, vocês são uma geração, só que assim, é uma geração esponja, né? Absorve tudo, mas o que tem nessa esponja, o que tem de conteúdo, o que tem de conteúdo? É verdadeiro? É falso? Café faz mal, café faz bem, café não faz nada, daqui a pouco volta de novo, e isso não é. Então a gente fica assim, para onde eu vou? O que é certo? Em quem eu me inspiro? O que eu posso confiar? São as dúvidas, são os dilemas que missões também vêm atravessando, sem contar aspectos cultural. Não dá para você chegar e falar assim, eu lembro bastante disso, que algumas coisas foram muito chocantes. A gente falava assim, nós, na Portas Abertas, né, nós apoiamos o evangelismo e o trabalho local, porque a gente entende que é um pouco mais difícil. Aí algumas pessoas falam, nossa, Aguinaldo. Aí eu perguntava, você quer ser missionário? Quero. O que você sabe fazer? Você evangelizar. Aí eu dizia assim, na Arábia Saudita não serve. Por quê? Você vai morrer rápido. Ou você vai matar alguém lá rápido, porque você vai falar, eu vou na casa do missionário, eu vou na casa do pastor. Na Coreia do Norte tem uma parte da polícia que ganha promoção no exército ou comida denunciando o crente. Então, se você falar só, agora eu sou pintor, eu sou marceneiro, eu sou enfermeira, opa, vai fazer missões, aí já começa a ter uma outra conotação. Então, isso é importante a gente pensar. Agora, talvez um passo assim, além disso, eu estou lidando legal com isso aqui. Tá bom. Então, assim, um passo além disso é ver o seguinte, né? Hoje, você imaginar a capacidade e as competências que estão por aí, como você pode realmente assim impactar o mundo. Você pode impactar o mundo com tecnologia. A gente sabe falar mal de um monte de coisa, Twitter, Instagram, WhatsApp, é verdade. Tem coisas acontecendo que são realmente assim, trágicas. Famílias não se unem mais, está na hora do almoço lá, todo mundo com o celular, todo mundo com não sei o quê. Porém, se a gente souber usar isso, sabe, voltando para um filtro bíblico, porque é isso que a gente precisa resgatar e falar assim, como é que isso aqui glorifica a Deus? Como é que isso aqui usa para o reino? Como é que isso aqui dá para fazer? E daí eu acho que a gente começa então a entrar numa questão de pensar na vocação
E olha, gente, vocação, eu respeito demais. Tem gente que tem vocação para orar. Tem gente que tem vocação para abraçar. Tem gente que tem vocação para, sabe, um olhar, pessoas de lugares assim mais sofisticados como dos mais simples. E que as pessoas têm uma vocação, sabe, para ser feliz, e você olha no entorno assim e fala, como é que essa pessoa pode ser feliz? Porque o seu conceito ou o meu conceito de felicidade pode estar absolutamente focado no ter. E aquela pessoa tem. É a gente que não percebe. Ela tem o que é mais importante, mais caro de todo mundo. Um relacionamento direto, um WhatsApp direto com Deus. Vai lá, manda na hora. Deus responde. Porque a motivação é correta, as intenções são corretas, a verdade de querer servir é verdadeira. Então essas coisas fazem diferença. Então não pensa assim, Aguinaldo, mas a minha vocação aqui será eu sei lidar com madeira, eu sei lidar com gente, eu sei lidar com remédios. O que importa é antes, um passo antes, você ter a sinceridade de chegar e falar, Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser bem sucedido, porque a maioria das vezes a gente vai para essa caminho e é verdade, mas Deus, eu quero que tudo que eu fizer glorifique o Senhor. Eu quero que tudo que eu fizer traga alguma contribuição para a sociedade, para o próximo. E aí eu acho que a gente está caminhando assim numa direção melhor. Algumas informações, né, eu vou passar para você já ler algumas coisas assim. Isso já vem acontecendo, tá bom? Quais são esses novos modelos? Olha algumas coisas aí que a gente não pode pensar assim, né? Opa, a minha filha trabalha com mídia social. Então eu falei, Larissa, o que essa mídia social faz aí no reino? Ela tem um ministério com adolescentes. Então é legal. Startups. Gente, há um tempo atrás, né, a gente falava assim, ó, inovação. Vamos fazer um negócio aqui para ganhar dinheiro. Aí o pessoal fala, poxa, tem tanta coisa boa para fazer aqui na igreja. Tá? Não tem nada errado, isso é muito bom. É só o dinheiro continuar sendo empregado e não patrão. Dinheiro como patrão, a Bíblia fala que vai dar problema. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Está no dinheiro? Você vai se perder no dinheiro, no poder, no sexo, na fama, não sei o quê. Agora, se o teu coração está em Deus, ter dinheiro é bom para obedecer a Deus. Se ter posição é bom para servir a Deus. Mas tudo nessa conexão assim de reino. Então, olha, a tecnologia, a inovação, startups, algumas coisas que estão acontecendo. Não sei se vocês viram esse trabalho aqui. Na próxima eu vou pedir para vocês. Essa conferência aqui foi em 2016. Dá uma olhada no número de países, nomes e tal, né? Olha o que aconteceu, pessoal. Tira uma foto. Se você quiser tirar uma foto, se você não conhece o vídeo, tira uma foto. Gente, é gente de Oxford, é gente de Harvard. O pessoal já tem aí, ó, mais de 1000 empresas em países que eles estão fomentando como e fazer startups. E hoje, não é? A nova geração, vocês, principalmente assim, ó, eu não quero ser empregado. Tudo bem. É legal empreender, é legal inovar, é legal virar, você ser patrão, mas desde que isso tudo seja com uma motivação correta. E a motivação correta, quando a gente fala no nosso ambiente, é de servir a Deus, é deixar Deus ser dono do seu negócio, dono da sua vida, dono dos seus sonhos, dono do seu dinheiro. Então, assim, ó, é algo muito interessante esse projeto do Sinapse. E que tem gente de qualidade. Pessoal, um depoimento aqui, ó. Julio, eu não sei o segundo nome, neurocientista uruguaio. A gente estava fazendo um curso de negociação em Harvard. E olha, presidente do McDonald's, presidente do secretário de linha de ferro, de linha ferroviária, não sei da onde, um monte de gente. Eu e o meu filho fazendo um módulo do MBA dentro de Harvard. E aí o cara começou a falar uns negócios lá, né, o médico, neurocientista, começou a falar assim, ó, ele foi falando da neurociência, da inteligência, não sei do quê, então para negociar isso, aquilo, daí ele falou assim, ó, respeito a fé de todos vocês, mas eu quero dizer uma coisa,
Sabe, tem uma hora que a gente lida com algumas questões da vida, que a nossa inteligência, que a nossa competência, que os nossos diplomas não dão conta. E aí tem uma máxima no mundo assim também, olha pessoal, vocês falam muito assim, né, que não dá para ficar vendo a árvore, é a big picture, tem que ver a floresta. Eu quero dizer para vocês, um cara dentro de Harvard, gente, isso há 3 anos ou 4 atrás, eu quero dizer para vocês que tem alguma coisa acima da floresta, pessoal. Não é a árvore da floresta, tem alguma coisa acima da floresta. E com todo respeito a todos vocês, tá? O Espírito Santo de Deus pode dar a cada um daqueles que creem nele e entendem esse mistério uma inteligência superior. Cara, eu falei pro cara, eu falei, cara, onde que nós estamos, Bruno? Saímos de Campanário, de Diadema, e aqui em Harvard, e o cara vem falar do quê? Do nosso Deus. Então, gente, sabe, é para a gente ter alegria, é para a gente ter coragem, para a gente, sabe, porque às vezes assim, né, o culto de domingo a gente abraça, dá chute no diabo, faz um monte de coisa, não sei o quê. Chega na segunda-feira a gente afina. Chega na segunda-feira, sabe, pô, fui no pneu do carro, ó o diabo, ou não sei o que você não fez o trabalho. Então, assim, a gente precisa ter mais consistência, né, nessas questões. Dá uma olhada nesse vídeo, você vai ver que legal, e tem muita coisa para ensinar para a gente. Em outubro, já estou caminhando aqui para o nosso finalzinho. Em outubro teve um evento agora, né, faz poucos, 17, teve um outubro em São Paulo, tecnologia e inovação a serviço do reino. Muito interessante, sabe? A história de procurar os jovens para discutir e debater como a carreira, como a vocação, como as ideias podem ser transformadas, sabe, em serviço ao reino de Deus. E não estava assim, sabe, olha, não era qualquer coisa não, era gente de peso, gente com reputação, com credibilidade, falando e mostrando que tem um jeito novo de fazer missões. E talvez a gente precisa refletir sobre cada dia você está fazendo missão, porque no fim do dia é a igreja que anda, é a igreja que ouve, é a igreja que fala, gente como eu e você indo por aí. Então a igreja está onde você está. Eu gosto de uma frase, fazendo assim uma homenagem, né, ao nosso querido pastor Russell Shedd. Ele falava uma frase que tinha um impacto na minha vida, e espero que você pense nisso. Você e eu somos a Bíblia que o povo está lendo. É muito importante isso, gente. Sabe, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu caráter, revelando a sua fé e o seu Cristo. Então isso é muito legal. O objetivo deles era esse, ó. Como aproximar, como debater, como fazer essa liga, como fazer essa conexão, já que estamos falando em conectividade, e ela viaja aí a terabytes, gigateras por segundo. Como é que essa conexão que a gente viu no filme dá para ser feita entre a complementaridade? Sabe a história do Tamo Junto? Não é Globo não, gente. Tamo Junto é João 17. O mistério fala, olha, eu e o Pai somos um. Senhor, ele ainda olha e fala, Senhor, ainda peço que eu e ele sejamos um. É ou não é? É isso. A gente pensa assim, olha, isso 9.000, eu descobri lá, os caras falam assim, a qualidade. Lê Gênesis capítulo 1, e viu Deus que era bom. Deus já viu alguma coisa que ele criou que era boa? Tudo que Deus faz é bom, mas por quê? Tem um ensino ali, ó Deus olhando lá a sua criação, rapaz, é bom mesmo, ficou bonito, não sei o quê. Então assim, olha o princípio de qualidade. Aí os caras pegam e fazem o quê? As mentes vão buscar na palavra, na história da igreja e tal, e usam, saem por aí, ganham dinheiro, gurus, e faz os modelos deturpados por aí. Mas tudo que a gente precisa, tudo, está na Bíblia. E daí, da Bíblia, aí sim, Deus deu o quê? A criação. Vai lá, cria agora, domina, faz a coisa, cuida do jardim, como foi falado. Então assim, cuida. Mas, gente, a conversa é essa, ó. Como é que nós vamos fazer missões? Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa sociedade.
e por aí vai. Então, o resultado foi surpreendente, muito animador, né? Da gente pensar um pouco, falei com alguém aí sobre isso, assim, de procurar, sabe assim, olha, como que esses elementos vão nos ajudar a, na sua geração, na nossa geração, fazer. E olha, uma coisa que a gente tem, que eu vejo assim na minha idade, vou fazer 60, uma coisa que a gente tem é o seguinte: o legado para vocês, em termos de aderência da nossa fé, não foi tão legal. Sabe, eu acho assim, os nossos testemunhos, a nossa vida, né? E a sociedade líquida, ela está dentro da igreja, está dentro dos lares, está dentro das nossas vidas também. Então agora eu quero terminar dizendo para você refletir numa coisa aqui, ó. Essa é a versão corrigida, né, da inteligência espiritual de novo. E aqui, ó, eu quero encerrar dizendo o seguinte: qual é a coisa mais importante do mundo? Você saberia responder essa pergunta? Claro que é Deus, Aguinaldo. Não, ok. Para mim, a coisa mais importante do mundo é conhecer a vontade de Deus. E se você ler o verso de Colossenses 1:9, ele vai falar, dentro do contexto da inteligência, como uma coisa. Outras coisas estão ali assim, ó, para que a gente tenha vida frutífera, para que a gente tenha alegria, para que a gente tenha felicidade, para que a gente resolva as questões de dilemas pessoais, conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, tem que se relacionar com Ele, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Essas são as formas que Deus se relaciona conosco. E quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais Ele me ajuda a fazer aquilo que Ele espera e quer de mim, obedecer a Deus. Então, em termos de vocação, sim, qual for a sua carreira, qual for o seu desejo e qual for a carreira que você está caminhando, mas olha ao Senhor, Deus, como é que fazer comida, como é que realmente cuidar do lar das crianças pode servir o reino e pode influenciar pessoas. É isso que eu queria deixar com vocês, e aí eu queria fazer uma oração para que realmente o Senhor, o Espírito de Deus, né, possa colocar no seu coração e na sua vida as necessidades de refletir sobre alguns pontos desse momento devocional, dessa situação que nós estamos vendo, para onde vai, né, a vida humana. Então nós estamos conectados, a conexão perfeita é essa: Jesus de Nazaré, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mistério e milagre da Trindade em nós e através de nós, para que possamos verdadeiramente fazer que a nossa vida, que a nossa vocação, que a nossa missão glorifique a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de bate-papo, muito obrigado por esse tempo de, assim, informação, provocação. Deus, em nome de Jesus, eu oro assim, Pai, como assim o Senhor nos inspirou naquela oração. Eu peço aqui nesta manhã, neste lugar, livra-nos, Deus, livra-nos de pecar contra o Senhor e contra a sua palavra. Livra-nos do mal, Senhor. Eu gosto muito de pensar naquele momento das crianças. Jesus não pediu para a gente ajudar as crianças, Ele pediu para não atrapalhar. Senhor, não deixe que as nossas vidas atrapalhem outros de confiarem que Jesus de Nazaré reina e governa sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus. Na cruz Ele deu essa demonstração do teu amor por nós, para a gente amar o próximo, para a gente amar o outro e para a gente te amar acima de todas as coisas. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a prosperar, mas para que a nossa prosperidade não nos afaste do Senhor. Antes, para que a nossa prosperidade, para que a nossa felicidade, para que a nossa sucesso, Senhor, na intelectualidade, no dinheiro, sirvam para o teu reino, sirvam para o Senhor. Coloca no coração e na mente de cada jovem aqui, Senhor, esse desejo de buscar primeiro o reino e tudo mais, a esposa certa, o marido certo,
Senhor, o emprego certo, a profissão certa, o salário certo, o bônus certo. Oh, Senhor, tudo isso é acrescentado a partir do momento que o reino de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Que seja assim para a tua glória e também para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado. O PPT vai ficar aí, se vocês quiserem pegar. Daí também pode pensar um pouco, foi rápido algumas vezes. Obrigado.